pessoal, obrigado pela presença online aqui no nosso canal, né, da consultoria Liderança Educativa. E nós vamos começar aí com uma série de lives com especialistas. E a Michelle está estreando hoje aí nosso bate-papo. Então, a Michelle, ela é a Michelle Castellano, a Nutri, né? Isso. Mãe da Melissa e mãe da Sofia. A Michelle, ela é nutricionista com especialização materno-infantil. Então, ela dá consultoria na área de nutrição, tanto para famílias, quanto para mães, quanto para crianças. E a Michelle também é professora. Então, ela desenvolve todo um trabalho nas escolas de educação infantil e nas escolas de educação básica, com a nutrição atrelado à educação. Então, ela tem um trabalho todo lúdico dentro das escolas para incentivar essa alimentação saudável, para acompanhar essas crianças e essas famílias, né, no modo geral, aí dentro das escolas. Fora isso, ela dá consultoria também para os mantenedores das escolas, né? As escolas hoje já precisam ter aí a nutricionista, tem vários aspectos que a escola tem que cumprir para fazer a alimentação, para oferecer alimentação. Então, a Michelle também faz esse trabalho voltado com as escolas. E hoje ela veio aqui com a gente para um bate-papo. Não é uma palestra, vocês vão ver que vai ser algo bem descontraído. Vocês podem colocar dúvidas no chat, né? Depois vai ficar salvo no IGTV, então dá para rever. E a Michelle hoje ela vai vir falar um pouquinho aí dessa alimentação saudável e no que essa alimentação ajuda no período pré-concepção, né? A gente às vezes se preocupa muito em manter uma alimentação saudável depois que a gente está gestante. E a gente vê, né, nas andanças da vida e quando a gente opta por engravidar, que não é bem assim. Se a gente cuidar disso bem antes, já no período de planejamento, o casal pode se estruturar de uma maneira a já desenvolver a alimentação saudável, os bons hábitos, para já auxiliar nisso. Né? E a Michelle vai falar um pouquinho disso hoje. E amanhã, no nosso blog da Liderança Educativa, vai ter a entrevista da Michelle também. Então, se vocês já quiserem se organizar para receber o texto, ele entra amanhã no nosso blog. É www.liderançaeducativa.com.br/blog. Não esqueçam que liderança é sem cedilha, então fica liderancaeducativa.com.br/blog. Então, ali vocês vão ter também um compilado da nossa live, né? Um resumão para ajudar vocês aí. E dá para vocês também compartilharem isso com outros amigos. Às vezes lembra de alguém que está tentando engravidar, ou lembra de alguém que já está gestante. Dá para compartilhar. Beleza, Mi? Esqueci de alguma coisa? Lá? Não, é isso mesmo. Então, vamos lá, Mi. A gente fala muito dessa relação de consumos de alimento relacionado à fertilidade feminina. Então, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal qual é essa relação, como que isso se estabelece? Para começar, todo tentante, toda tentante tem aquele estresse de fundo. Eu sei disso porque eu fui uma tentante. Eu demorei para engravidar da minha primeira filha, fui desenganada por médicos, igual muitas, acontece com muitas, eu sei. E aí a gente começa a procurar alternativas em tudo que falam, né? Então a primeira coisa que a gente precisa é de uma orientação de quem tem um conhecimento no assunto. Porque às vezes a gente acredita em coisas que a gente lê, que postam, ou que um amigo fez, né? Alguma coisa assim. E acha que porque deu certo para a amiga, vai dar certo para a gente. E nem sempre é verdade. Porque às vezes a gente faz tantas coisas que acaba prejudicando, lógico, a gente só faz pensando no bem, né? Mas acaba prejudicando, porque não tem nenhuma fonte segura, não tem nenhum estudo clínico em cima para dizer que aquilo realmente funciona. Então, a tentante, ela precisa ter em mente que, assim, é importante sim uma alimentação saudável, é importante
importante, se talvez necessite de algum tipo de suplementação para dar um up, para dar uma melhorada no útero, nos hormônios e tudo, mas não pode ir atrás, né, sei lá, Do senso comum, né? a gente precisa, sim, de um estudo. São coisas muito recentes, né? Os estudos de nutrição e fertilidade, eles são recentes. Então, tanto é que na época que eu estava tentando, a minha filha mais velha vai fazer 8 anos. E eu demorei um tempo para engravidar dela, e na época que eu estava tentando, quase não tinha estudo sobre, né? Eram alguns apanhados. Então, é bem recente, é um tema recente. E a nutrição, ela está mais presente na vida das pessoas e as pessoas entendendo a importância da alimentação saudável, mais recente. Né? Porque Sim. antes todo mundo achava que o arroz e feijão e aquele prato bonito era o que bastava e estava ok. E Só o que que a gente nota muito é isso, né? As pessoas, elas têm um senso comum que vai se passando de pai para filho, vó para netos, e vai esquecendo de ir atrás da ciência, né? A isso. fertilidade já é algo muito discutido nos dias de hoje, e quando, assim como você, eu também tive dificuldades para engravidar, e a hora que você começa a fuçar, né, a cavocar, é um buraco sem fim, né? Porque tem gente que, beleza, tentou num primeiro mês e, Já consegue. né? E já consegue. E tem gente que tenta mais e não consegue. Tem gente que vai investigar, tem um problema de fertilidade masculina, feminina ou os dois. Então, eu acho que hoje nós temos aí uma gama de profissionais que podem se ajudar, né? Uma alimentação saudável auxilia muito. Ou tentei, piquei com isso, não deu certo, vou pesquisar com um andrologista, vou com uma obstetra, né? Com uma ginecologista, vou fazer um estudo aí para ver se tem alguma coisa além disso. Mas se a gente tem nos alimentos tantas, né, oportunidades, por que não tentar? Né? E aí, quando a gente começa, é o que você falou, é um estudo novo, né? E aí você fala assim, mas o que eu tenho que comer? Né? É só o arroz, feijão? É a verdura? É o legumes? É alguma coisa mais específica? É um combinado? Né? Como que a gente consegue se estabelecer também e começar a ter uma ideia, a abrir, né? Eu acho que tem que ter uma consultoria com uma nutricionista, sim, mas assim, o que a gente começa a pensar já em incluir nessa alimentação, né? Para estimular a ovulação, para auxiliar nesses espermatozoides. Fala um pouquinho sobre isso. Tem alguns alimentos que eles ajudam muito na maturação de óvulo, né, na mobilidade de espermatozoide, algumas vitaminas que, sendo suplementado ou não, porque depende de pessoa, porque às vezes ela consegue só na alimentação suprir a quantidade de vitaminas que ela precisa, mas tem algumas vitaminas que tem estudos que mostram que são eficazes até para quem tem síndrome do ovário policístico. Então, tem alguns estudos dizendo que sim, a alimentação ajuda demais. Tem a equipe multidisciplinar, tem a parte genética, que a gente não pode excluir. Tem a epigenética, que é a genética desde dos nossos avós, que pode estar interferindo. Então, o que eles comeram, o que eles consumiram, interferiu na formação das nossas mães, dos nossos pais, que interfere na nossa formação e assim vai passando. E também são estudos novos, né? Então a gente não pode descartar tudo isso. Mas uma coisa que chama muito atenção, que hoje em dia está aumentando demais a dificuldade das mulheres em engravidar, são os elementos externos, que a gente chama de disruptor endógeno. Porque eles são elementos que, por exemplo, tá no plástico, no BPA, né? Que quando a gente coloca alguma coisa no Tupperware, põe para aquecer no micro-ondas, tá soltando esse BPA, esse plástico dentro da comida. E ele funciona como hormônio. O nosso organismo entende ele como hormônio. E aí são hormônios que agem diretamente na tireoide, que agem na fertilidade. E aí
aumenta a dificuldade para engravidar. Então, além da gente pensar em alimentação saudável, sim, nessas vitaminas e alimentos que ajudam, a gente tem que começar a pensar em hábitos que vão tirando também o que é externo, que a gente está colocando para dentro e nem imagina que está fazendo mal, né? Porque o Tupperware, na verdade, o plástico, o BPA, ele se tornou popular de o quê? 50, 60 anos para cá? Antes não era, né? Essa Sim. coisa de colocar no micro-ondas e tudo isso vai se tornando cumulativo no corpo da mulher. E cumulativo de uma forma que passa, inclusive, para o bebê. E aí, na formação do óvulo, dentro do bebê, né? Do aparelho reprodutor feminino, já quando está dentro do útero da mamãe, já está recebendo um pouquinho desses essa carga. Então a gente tem que pensar assim, em cada vez mais optar pelo natural. Porque até dentro de latas de ervilha, de milho, de atum, eles passam um pouco, né, de algum aditivo químico para evitar que a lata tenha o contato direto com o alimento, e esse aditivo tem BPA. Então, a gente tem que começar a pensar mesmo no mais natural. Ah, uma alimentação mais orgânica é difícil porque ela tem um custo mais elevado, não é todo lugar que oferece realmente o orgânico, mas 100%, então, ok. né? 100%, não dá para ser, né? Hoje em dia tudo tem aditivo, a nossa água tem aditivo, precisa ser tratada, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com o que a gente come, mas não só a alimentação, tem que olhar o entorno, né? Que são esses... Todo, né? O todo, é. Mas em relação a vitaminas, vamos lá. Tem alguns alimentos que têm uma quantidade maior de vitamina B. A vitamina B do complexo B, ela é fantástica para ajudar a fortalecer o óvulo, né, a amadurecer o óvulo, aumentar a mobilidade dos espermas e, inclusive, a vitamina B, ela ajuda a fixar o óvulo no útero. Legal. Né? Então ela deixa a parede uterina um pouco mais aderente, um pouco mais resistente e limpa, né? E aí a gente também pode pensar nessas vitaminas do complexo B. E elas são encontradas em cereais integrais, né? A gente pode encontrar no feijão, carne de porco, na carne. A carne ela é riquíssima em vitamina do complexo B. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B, ela é o B9. Então, só que assim, a quantidade que a gente precisa de ácido fólico para gerar o tubo neural do bebê, né, e para ajudar também a fixação do óvulo no útero, ela é pequena, ela é grande, aliás, e aí a gente não encontra a quantidade nos alimentos. Então, por isso que toda vez que a mamãe está tentando, né, ou que já está grávida, a primeira coisa que a ginecologista coloca é o ácido fólico, porque realmente não supre a necessidade, só os alimentos não suprem as necessidades. E fala muito da sardinha também, né? Sim, a sardinha no período pré-concepção e pós-concepção. Por quê? É mito ou não é? É rica. Ela é rica em ômega 3, ela tem zinco, então ela tem inositol, que é uma vitamina que é do complexo B também, que também ajuda. Lembra que eu comentei, né, da síndrome do ovário policístico? Ela ajuda a minimizar, diminuir ou evitar uma síndrome do ovário policístico. E realmente, mas não só a sardinha. A sardinha ela é um peixe de águas geladas e o salmão também. O salmão também é rico nesse tipo de nutriente. Então, assim, tem outros alimentos que a gente pode pensar para enriquecer a nossa alimentação e poder ter um pouco mais de segurança, né, para aumentar aí a chance de engravidar. A gente tem que pensar na saúde intestinal, né? Porque às vezes a gente não vai muito no banheiro, a mamãe não está com uma alimentação legal, e aí ficam circulando os radicais livres pelo organismo, porque ela não está expelindo, não está saindo,
e aí esses radicais eles ficam circulando. Então, por isso é importante a quantidade de fibras, para evitar algum tipo de inflamação, infecção, e não só infecção uterina, é uma infecção geral, né, no organismo todo. Então é importante cereais integrais, as fibras, folhas, verduras, legumes, pré-bióticos, probióticos, mas, lógico, cada pessoa é uma pessoa, Thaís. Então não adianta a gente falar... Não existe uma receita, né? Não. Única, né? Não adianta a gente falar, olha, Thaís, eu sei que você quer engravidar, então eu vou te passar aqui a quantidade de suplementação que você precisa só para olhar, só olhando para você. Não, eu vou precisar de alguns exames, né? Por isso que precisa dessa equipe multidisciplinar. Eu vou precisar de alguns exames para entender se dentro da alimentação está suprindo o que você precisa. Aí sim, eu vou suplementar ou complementar com algumas vitaminas, né? Com alguns manipulados. O que eu acho legal, assim, é que hoje os homens também já estão abrindo, né, a cabeça, os horizontes para essa visão. Isso. Até pouco tempo atrás, você falava de gestação, o olhar ele voltava totalmente para a mulher. É né? isso mesmo. E hoje a gente já tem um olhar voltado também para a saúde da fertilidade do homem. Né? Então, assim, hoje, quando você investiga, você vê que nem sempre, às vezes, a dificuldade está na mulher. Ou a mulher, ela tem todo esse cuidado, essa alimentação, mas o homem, ele fuma, ele tem uma ingestão de álcool, né, de maneira social, mas um pouco mais elevada. Internos, né, E a gente começa a ver que esses hábitos também atrapalham nessa fertilidade. Atrapalha. Né? Assim como o sobrepeso atrapalha, né? A obesidade, não deixa de ser uma inflamação do organismo, não deixa de ter uma quantidade superior de gordura que não está fazendo bem para o organismo. E não só na mulher, no homem também, né? Então, manter hábitos saudáveis e sempre o equilíbrio é muito importante. Tem que tomar cuidado realmente com o baixo peso também. Tem mulher que, por causa do baixo peso, não menstrua, né? Então, sim, tem um ciclo totalmente irregular. Então, é o equilíbrio que tem que... É uma palavra que eu uso muito, porque tem gente que fala, mas aí eu quero emagrecer, não posso comer as coisas que eu gosto. Não, a gente vai comer o que gosta, né? Mas agora eu quero engravidar, então só vou focar no alimento que eu gosto, nunca mais vou comer uma pizza, não vou mais ter vida social. Não, nós vamos ter. Mas assim, nós vamos ter, a gente só precisa adequar e equilibrar, né? E o fato de você ter falado dos homens realmente é importante. Tem muitas vitaminas, por exemplo, a vitamina C, unida com a vitamina E, ajuda a aumentar a concentração de espermatozoide e melhorar a mobilidade. E tem alimentos que... Isso você encontra em quais alimentos, né? Que a às vitamina vezes você fala, vitamina C, beleza, tá na laranja, tá no limão, tá nas frutas cítricas. Isso. Né? Onde mais? A vitamina C, folhagens verdes escuras a gente encontra, né? A vitamina E a gente também encontra em melão, mamão, tem carnes, a gente encontra em algumas, mas assim, não adianta também querer misturar, né, todos os alimentos, fazer aquele prato, então deixa eu colocar a sardinha, o melão, o mamão, o nosso organismo ele vai absorvendo aos poucos, ele tem um estoque de vitaminas também, e a vitamina E, geralmente, ela precisa ser complementada, né, então, e a vitamina E... Assim como ácido fólico, né? Assim como ácido fólico. E a vitamina E ela é fantástica porque ela ajuda a diminuir TPM, ajuda a diminuir inchaço nas mamas quando está no período pré-menstrual e muitas mulheres têm inchaço na mama. Assim como o óleo de prímula, que também tem o ômega 3 e também ajuda a diminuir esse estresse oxidativo. Né? Essas substâncias que podem causar mal para o nosso organismo. Mas eu acho que, assim, se tiver um acompanhamento legal, uma alimentação legal, as chances de engravidar, elas aumentam, sim.
Mas a mulher, quando ela quer engravidar, quer muito, ela fica tensa, né? A Então, ansiedade sobe, né? demais, demais. Então tem que pensar em alguns alimentos também para diminuir um pouco essa taxa de estresse. A vitamina E ajuda nisso. Tem alimentos como o maracujá, todo mundo conhece, mas o pepino, ele é extremamente calmante. Então fazer às vezes Olha, não sabia. então às vezes fazer um suco detox com pepino, né? E tentar evitar o gengibre, porque o gengibre ele pode sim para uma gestante e para uma tentante, mas é uma quantidade pequena, porque ele é um termogênico. E aí, se tomar muito termogênico, né, o gengibre, junto com o café, com o chá preto, alguma coisa, ele pode ser abortivo. Então, tem um monte de chá detox, um monte de suco detox que a gente vê por aí, que vai gengibre. Então, não é a intenção Evitar. não é a intenção para quem está tentando, mas o detox ele é importante sim para limpar o organismo, para tirar esses radicais livres, para fazer uma desintoxicação mesmo, né? Por isso que tem o abacaxi, que tem uma quantidade enorme de fibras e de vitaminas, tem a couve, que a couve tem ácido fólico, e pode ser feito com água de coco, que é riquíssima também, ajuda super a hidratar, mas a gente deixa de lado o gengibre, para quem está tentando, né? E o Pra... que eu achei legal que você falou é que assim, o organismo absorve, né? Mas as pessoas às vezes também querem resultado imediato, né? Então, assim, eu comecei uma alimentação legal, o mês que vem eu já vou engravidar, né? E é o que você falou, o organismo ele tem um tempo de absorção. Tem. E Então ele é precisa de algo uma que ele vai limpeza. indo em doses homeopáticas, né? Como a gente fala. Exatamente. Exatamente. Por isso que muita gente não procura o nutricionista, porque assim, seja para qual objetivo que tenha, mas vamos colocar quem quer emagrecer, né? Fica um pouco receoso de procurar, porque a intenção do nutricionista é que a pessoa tenha hábitos saudáveis para o resto da vida. Que ela coma assim de Sim. tudo, mas que coma de uma maneira regrada e de uma maneira regulada, né? Mas de tudo. E aí, mas as pessoas elas não entendem que a perda de peso vai ser progressiva por causa disso, né? Porque tá regulando e tá reeducando o organismo. Então, elas querem um objetivo, alguma solução rápida, aí parte para o fármaco, né? Mesmo as tentantes, às vezes quer realmente, eu entendo, é o que eu disse, eu já passei por isso, e eu entendo que a gente quer, assim, uma solução para ontem. Para ontem. Para ontem, mas e aí parte para o fármaco, né? Parte para algumas soluções que não são tão benéficas, que podem prejudicar o organismo ao invés de melhorar. Né? Por exemplo, se você faz uma reposição hormonal, isso pode te facilitar agora, limpar o seu útero agora, mas e lá na frente? Né? Tem alguns estudos que mostram que uma reposição hormonal ajuda na gestação, mas pode dar problema no feto. Então, Sim. eu acho, sim, tem que ter um profissional, uma obstetra muito séria, né? Um profissional muito sério do teu lado, porque como tá tudo sempre, a parte biológica, né? A parte de biológicas mesmo, ela é muito mutável. Então, uma coisa que a gente vê que é ótima hoje pode não ser tão boa amanhã. Então, tem que estar com um profissional Os atualizado. estudos estão sempre se renovando, né? E a Ana, ela fez uma pergunta aqui, ó. O gengibre deve ser removido totalmente ou esporadicamente não oferece risco? Ela pôs até entre aspas. Depende a quantidade. Depende a quantidade. Tá. E aí não adianta eu falar, Ana, para você colocar uma colher de café por dia, porque eu não sei como o seu organismo vai responder a isso. Por isso que eu falo que é individualizado, né? Aqui a gente conversa num apanhado geral, mas dá um pouco de medo, porque talvez o gengibre, decida colocar o gengibre em pó. E aí a concentração, como que é? Ela é maior, ela é menor, né? Então é melhor o in natura? Sempre, sempre melhor o in natura. Mas qual é a quantidade que você precisa desse gengibre para ele não te impedir te ajudar, né, na termogenia dele,
mas não te impedir de engravidar. Não impedir que, por exemplo, venha a menstruação, o ciclo menstrual fique irregular, porque esses termogênicos, eles podem causar isso. Né? Tem gente que toma muito chá verde ou muito chá preto e a menstruação fica totalmente desregulada, porque eles agem diretamente na circulação sanguínea, eles estão ajudando você a meio que aquecer o organismo, que é termogênico, né? Então você está aquecendo e tem gente que o ciclo fica totalmente desregulado por causa disso. Tem gente que não dá nada. Então, por isso que vem a individualização da consulta, para a gente entender, opa, se você está com o ciclo desregulado, vamos tentar ver na sua alimentação o que você está comendo que está causando essa desregularidade, né? Que está prejudicando. Ah, ok, então a gente viu que fez vários exames e viu que o problema não é na mamãe. Ela ovula certinho, os óvulos estão amadurecidos, tem um ciclo menstrual regradinho, então tá no papai. Opa, então se tá no papai, o que a gente vai estudar? Cadê os exames dele? Ele fuma, ele bebe, né? Ele tá acima do peso? Vamos tentar entrar com vitaminas ou com alguma alimentação para melhorar a parte reprodutiva, né? Então, tudo isso tem que pensar. Por isso que não adianta falar que o gengibre é muito ou é pouco, né? Porque o gengibre também atrapalha na parte reprodutora do homem ou só da mulher? Da mulher. Da mulher. Porque do homem, não. Não. Principalmente na parte do ciclo menstrual mesmo, né? Por então ele afeta diretamente o ciclo. Ele afeta, ele, por ser termogênico, ele deixa a gente, falando de um modo geral, mais quente, né? O sangue circula mais. Então, ele pode, sim, afetar o ciclo e a maturação dos óvulos, a liberação do óvulo, né? Porque está todo ligado à nossa corrente sanguínea. Então, ele pode afetar, sim. E o que a gente até conversou nos bastidores, né, no dia que a gente estava aí organizando o texto para o blog, do que a gente come, né, durante o período pré-concepção e durante a gestação, né, que vai influenciar depois nessa parte cognitiva da criança. Né? A gente até conversava um pouco sobre as meninas, né, sobre as nossas menores, né? Eu tenho a Bia, você tem a Pitica aí, que é a Sofia, né? A Sofia. E a gente estava comentando sobre isso. Então, assim, essa alimentação, ela não é só importante nesse período pré-concepção e gestação, né? O feto está absorvendo isso desde lá da maturação do óvulo, né? Desde esse encontro aí com o espermatozoide, né? Da concepção em si. E o que isso traz depois para essa criança? Né? Porque, que nem você falou, as pessoas às vezes querem fazer só naquele período. Engravidou, fez a gestação, parou. Eu estava falando, né, das nossas meninas, que a gente comentava muito que o que isso influenciou depois, né, do nascimento, né, dessa parte cognitiva. Então, é até legal para as famílias saberem, né, que essa parte de alimentação, ela deve seguir no período de amamentação e depois a introdução alimentar, né, que a gente vai falar posteriormente. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho também, né, do que isso influencia depois para essa criança. Olha, já dentro do útero, o bebê ele já começa a sentir gosto. Ele já começa a sentir os sabores dos alimentos. Isso já foi comprovado. Então, a partir da 18ª, 20ª semana, já começa a sentir. E isso vai influenciar lá na frente, quando for começar a introdução alimentar na criança. Porque quanto mais variedade de alimentos saudáveis ela tiver, quando tiver na vida intrauterina, mais lembranças, mais memórias desses sabores ela vai ter quando tiver a introdução alimentar. E também influencia na recusa de alimento, na dificuldade alimentar da criança, que chega uma idade que a criança começa a rejeitar tudo, né? A dizer não, a dizer que não gosta, e antes comia e agora não mais. Então já no útero a gente já começa a influenciar, já é um papel da mãe,
a influenciar nos bons hábitos alimentares da criança. E o aleitamento materno é a mesma coisa. Quando a mamãe consegue amamentar, o leite, ele tem sutis mudanças de sabor que a criança percebe, dependendo do que a mãe come. O leite tem mudança até de coloração. Se a mãe come muita beterraba, o leite sai um pouquinho mais rosadinho, bem pouco, né? Mas assim, sai. E aí esses sabores também vão para a criança. O que é diferente de uma criança que toma fórmula. Porque a que toma fórmula tem aquele sabor todos os dias. Porque é o mesmo sabor da fórmula, né? E do leite não. Então isso influencia demais na escolha do alimento depois da criança, na seletividade alimentar, na introdução alimentar dela provar e gostar dos alimentos e pedir mais. Isso influencia muito. E é verdade, é tão real que aqui em casa eu tenho um exemplo, né, disso. A minha filha mais velha, ela come muito bem, mas muito bem mesmo, daquelas que qualquer mãe fala, nossa, é igual. Aí todo mundo fala, é porque é nutri. E pode ser, mas assim, eu também sou mãe. Então, quando eu engravidei, eu só pensava no bem-estar dela. Então, eu só fui atrás de alimentos saudáveis por ela, né? E na amamentação a mesma coisa. E a Mel, que é a minha filha mais velha, eu consegui amamentar no mínimo 6 meses, né? A Sofia, eu tive problema de saúde logo depois que ela nasceu. E por causa de vários remédios que eu tive que tomar, eu não pude amamentar. Ela foi com fórmula. E a seletividade dela é muito maior. A quantidade de negação dela para alimentos novos e no experimentar e no querer descobrir, né, é muito maior. Ela é muito mais do artificial, ela gosta muito mais das tranqueirinhas, vamos dizer assim, do que a Melissa. A Melissa é uma criança que leva tomate, pepino, repolho para a escola de lanche. E a Sofia não, né? A Sofia, ela quer mesmo o máximo que eu puder. Então, assim, eu tento evitar, mas aí eu coloco um queijo temperadinho, né? Às vezes uma bisnaguinha, porque ela fica pedindo muito, mas ela é daquelas crianças que vai no mercado e aponta o não saudável. Filha de Nutri, mas aponta o não saudável. E a Melissa aponta o saudável, porque é o que ela gosta. E, assim, independente dos estudos que eu já li, eu percebo muito na prática, na minha vida, que eu tenho 8 e 80 e é real, né? E então, assim, a mamãe, ela tem esse papel, sim, não só no pensar em engravidar. Enquanto tá pensando e tentando, é muito legal para a gente deixar o nosso organismo com as vitaminas, os minerais, as proteínas, alinhado, tudo que a gente precisa, alinhado, bonitinho, para poder receber esse bebê que vai vir, né? Quando tá grávida, tem também que pensar no depois. No bebê, óbvio, né? Tem que pensar num bom desenvolvimento, nas vitaminas que vão ajudar todo o crescimento dos órgãos do bebê, mas tem que pensar no depois mesmo, porque o bebê, garanto, a mamãe vai ter muito menos dificuldade na introdução alimentar do que mamães que, assim, engravidam, aí continuam, sabe, bebendo, fumando, com hábitos alimentares não muito legais, e aí elas depois penam um pouquinho mais. Deixa eu te fazer uma pergunta que até a Nádia colocou aqui, né? Ela falou assim, faz muito sentido aqui, a minha filha aceita muito bem inhame, porque eu morri de comer inhame na gestação. Existe essa memória de gestação? Porque aí eu também trago a minha experiência de mãe, né? Tem coisas que na gestação a gente come muito mais. Eu amo milho, né? E eu brinco que milho não se divide. A Beatriz ama milho, né? Pão de queijo, gente. Eu comia pão de queijo toda semana, porque era o desejo da gravidez. Beatriz gosta muito de um pão de queijo, né? Suco de laranja. Eu amo suco de laranja e tomava muito. Eu me mudei para o interior quando eu estava gestante da Beatriz. Então, eu estranhei muito a temperatura. E eu vim para cá no verão, né? Então, assim, eu vivia de coisas cítricas. Pepino com limão era tudo na minha vida. E a Beatriz ama pepino com limão.
Então, outro dia ainda comentei com meu esposo, eu falei assim, gente, ela gosta de tudo que eu comia quando eu estava gestante. Será que tem relação? Então tem. Totalmente. Totalmente. Olha, Tem relação. Antes as mães achavam, hoje em dia já tem estudos comprovando que realmente o bebê muito tem bom. papila gustativa. E apesar de não ir o alimento pela boca, né, vai pelo cordão umbilical, aquele sabor ele passa pelo organismo inteiro através do sangue. E aí sim passa porque está se formando. Então a criança precisa de vasos sanguíneos no corpo inteiro, inclusive na língua, e tem as papilas gustativas. Então sim, interfere demais. Eu, por exemplo, Que nunca gostei de rabada com polenta. Nunca gostei. Na gestação da Melissa, me deu vontade. Uma coisa que eu também não acreditava, mas ela existe. Porque às vezes a gestante está com alguma deficiência de nutriente e sente a vontade, né? E aí, bom, enfim, comi a rabada com polenta. A Melissa nasceu, continuo não gostando. Ela adora rabada com polenta. Olha. É impressionante, assim. E eu comi na gestação, comi e gostei. Mas aí depois Hoje voltei não na vai mais. alimentação. Não, hoje não vai mais. E a Melissa adora. Então, sim, influencia demais. Influencia, os gostos alimentares dos pais influenciam demais, né, no dos filhos. E E o que a quando eles gente estão com percebe barriga, muito são os exemplos, né? Eu, assim, demais. tive que reduzir muito o consumo de refrigerante. Isso. Eu tinha um vício por Coca-Cola, né? Amo Coca-Cola, então na gestação tive que reduzir, porque a gente se sente E culpada, né? Coca-Cola tem muito Ai, que açúcar. E açúcar né? não é Vai deixar o benéfico para o bebê organismo. agitado, né? Então você reduz. E aí você fala assim, eu tenho que reduzir no meu dia a dia porque é exemplo, É né? isso Como que eu vou mesmo. falar não toma se eu tomo, É. né? Então assim, a minha tem 3 anos, já aprovou, gente, né? E é o que eu falei, equilíbrio, né? Não vou dar Coca-Cola todo dia, E outra, mas ela o é dia que eu tô criança, tem tomando, a ela curiosidade. quer, É. né? Nos outros dias é o suco natural, é o suco de laranja, é o suco de limão, que ela gosta muito, né? Mas a gente fala assim, a criança aprende pelo exemplo. Então não é só pelo exemplo depois que ela nasce. Ela já aprende pelo exemplo desde a gestação, né? Então Isso. fica essa memória. E isso é algo que eu não sabia, né? Eu achava até que eram coincidências e não são, então, né? Não, não São são. Não são. comprovações científicas. Não são. Então você vê, Michele, né, o que é rico hoje dessa equipe multidisciplinar, né? E eu Extremamente. até comentava com uma amiga hoje, né, que quando eu optei por ampliar essa visão da consultoria, né, de não focar só nessa parte educacional, pedagógica, institucional, né? Quando a gente fala educacional, todo mundo lembra de escola. E aí, quando Isso. você fala de educação, a educação ela não é só uma educação institucional, né? A gente educa o outro trazendo um especialista na área de nutrição, né? Que vai falar desde esse período de planejamento pré-concepção, né? A gente vai ter aí outros especialistas, a fono, a psicóloga parental, a odontopediatra já vai vir falar também, né? A gente já tem especialistas em inteligência emocional para falar com as famílias. Então, assim, fisioterapeuta, a gente já tem uma pessoa que está meio que engatilhada aí. E aí, quando a gente começa a fazer essa rede, a gente vê que a criança, né? Quando a gente olha para o foco da consultoria, que é a criança, é o bem-estar dessa criança, é esse desenvolvimento global dessa criança, ele não é só educacional pedagógico, É isso né? mesmo. Ele é uma rede. Então, assim, as escolas estarem levando a nutrição para dentro, né, do ambiente escolar, isso é muito rico, né? Eu fui gestora escolar e a gente tinha também uma nutricionista e a gente chegava assim ter crianças que falavam assim, eu gosto de tal comida que a avó faz, que é a senhora, né, que cozinhava com a gente. Então, assim, a memória olfativa, né, de, hoje é dia de tal comida porque tá cheirando, né? Então, você vê o Trabalho quanto a cinco gente sentidos, consegue... né, Thaís?
A gente não trabalha só o paladar, né? A gente trabalha o olfato, a gente trabalha o tátil, quando você deixa a criança manipular aquele alimento, sentir a textura, né? O visual, uma comida muito bem feita, uma comida bem organizada no prato, chama a atenção e estimula não só a criança, mas a gente também, né? Então, quando a gente conversa com um especialista, a gente vê essa troca, né, Michele? O que isso é rico para a gente. Então, assim, eu fico muito satisfeita de ter com a liderança educativa profissionais como você, né? Porque você legal. Trabalha também de uma forma lúdica com as crianças, né? Então, assim, o seu trabalho ele é rico porque ele atende desde a família até a escola, né? Tudo em prol dessa criança e da gente mudar nessa criança essa visão, né, de uma alimentação de saquinho, né, de voltar para essa alimentação saudável, de você... O descascar, né, não desembrulhar. A intenção é essa, é o que eu quero ensinar para eles. E você disse muito do exemplo, Thaís, e nas escolas eu vejo isso demais, e tem pais que chegam para mim em dia de reunião, em dia na saída, no intervalo, assim, e falam, nossa, Nutri, eu tive que começar a mudar meus hábitos alimentares porque o meu filho fala que o que eu estava fazendo não era certo, o que a Nutri ensinou é diferente, que o tomar refrigerante não é saudável, que pode, só um pouquinho, só de vez em quando, porque para a criança nada é proibido, eles têm a curiosidade. Então a gente precisa realmente, às vezes, ceder, né? Deixar experimentar. Mas não é sempre. O explicar, que é de vez em quando, e olha, eles entendem perfeitamente. Nas escolas eu atendo desde o berçário. E no berçário a gente já faz muito essa parte sensorial deles tocarem nos alimentos e deixar pôr na boca, né? Quebrar uma cenoura perto para eles ouvirem o som. Então o alimento faz barulho, né? E aí eles já irem se adaptando a isso. E também nas escolas eu dou palestra para os pais, pelo menos 2, 3 vezes por ano, para explicar para eles da importância deles levarem isso para casa também, para dar continuidade no trabalho. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Você falou da equipe multidisciplinar, eu trabalho com mais 2 nutricionistas, porque assim, eu tenho o meu conhecimento nessa parte materno-infantil, mas eu tenho outra nutricionista que trabalha com obesos, né, ou com senhorinhas. Eu tenho a outra nutricionista, que é a Viviane e a Verônica. E elas trabalham com a Verônica com doenças. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar. Não adianta, a gente não consegue saber tudo, né? Todo mundo não sabe tudo. Eu acho que cada um tem a sua especialização, cada um tem o seu conhecimento. E assim como a medicina... A nutrição, ela tem também essas vertentes, né? A psicologia tem essas vertentes. A educação tem essa vertente. Totalmente, totalmente. E de um modo geral, assim, bem... Sem o senso crítico, a gente já pode ver que o que você vai ensinar para uma criança é totalmente diferente do que você ensina para um adolescente. Então... Tem sim que ter essas vertentes e os profissionais serem respeitados em cada área de atuação e as pessoas começarem a entender que é importante sim ter todo mundo, né? Toda uma equipe por trás, que nem a mamãe que está tentando engravidar, poxa, ela já tem o apoio da obstetra. Por que não o apoio de nutricionista? De uma psicóloga, né? Para ajudar também ela com essa tensão, com esse nervoso, com essa ansiedade, né? Por que não de uma educadora? Para explicar para ela quais são as necessidades daquele momento. Então, assim, é muito importante. A equipe multidisciplinar, ainda bem que agora todo mundo tem essa visão, né? Quer dizer, a maioria das pessoas acreditam nisso, de dar importância. E a pandemia nos uniu, né? Eu falo assim, teve a parte negativa, mas teve a parte positiva, né? Porque a gente está se conectando com pessoas que não estão no mesmo raio físico da gente, né? Então, que nem você consegue atender online. Então, a gente tem gente aqui de tudo que é lugar, né? Na live aqui, eu vi que já entrou, já saiu gente.
Eu já vi gente que é do litoral, eu sei que tem gente aqui do interior, tem gente de São Paulo, tem gente do ABC, tem gente que a gente não sabe de onde é. Então você fala assim, existe essa possibilidade. Poxa, gostei, quero conversar com a Michele, né? Tem os contatos da Michele, a gente vai colocar amanhã no texto, por isso não deixem de acessar o blog, né? www.liderancaeducativa.com.br/blog. E nas nossas redes sociais, né, Michele, que tem aqui, eu vou colocar de novo, porque às vezes você quer conversar com a Michele, quer uma consultoria mais específica, a Michele também faz esse trabalho à distância, né? Então, Sim. isso também nos aproxima, né? E se você que está assistindo a gente, seja agora, ao vivo ou depois, né, o gravado, que a gente vai permanecer aí no IGTV, e você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema para que a gente possa abordar com a Michele novamente, é legal, né? A nossa ideia é essa, é criar essa rede de contatos, é criar essa rede de reflexão. Como a Michele falou, cada especialista tem o seu conhecimento, mas não sabe tudo. Então, quando a gente consegue, né, a gente se une, isso fica muito mais fácil, né? Eu acho que para um primeiro momento a gente explanou bastante, né, Mi? Faltou alguma coisa? Foi. Eu acho que não, Thaís. Foi bom, É o né? que eu disse, né? Eu acho que o importante é o equilíbrio. A gente tem que pensar, assim, principalmente essas tentantes, né? Em algumas vitaminas que podem ajudar, igual a gente já explicou, mas não sair comprando vitaminas e suplementos, porque cada pessoa tem uma necessidade, então, às vezes, até a quantidade que come no alimento já supre. Então, não precisa sair comprando. E tomar muito cuidado com tudo que vê de notícia que, às vezes, isso ajuda a engravidar, né? Esse alimento é bom, ou compra tal suplemento. Tomar muito cuidado, porque, às vezes, não tem um cunho científico, não tem realmente o respaldo de estudos sérios para te afirmar que aquilo realmente faz bem. Né? Então, às vezes, tomar um pouquinho mais de cuidado. Procurar sempre um especialista, né? Uma rede aí de apoios. Exatamente. Obrigada, Mi. Muito Imagina, obrigada. obrigada a Valeu você. muito. Eu acho que foi muito rico, né? Plantamos aí uma semente. Logo a gente sabe que essas sementes vão frutificar, né? Já tivemos aí dúvidas, Com comentários. certeza. Então a gente sabe que as pessoas vão disseminar esse conhecimento, né? Vão vir refletir junto com a gente. E eu acho que isso é o mais importante. Sim. Agradeço a presença de vocês, né, que nos acompanharam aqui online. E bom descanso. Amanhã o texto da Mi amanhã o texto da Mi está no ar. Então entra lá, já se cadastra para receber, que assim todos os textos também vão diretamente para o e-mail de vocês, se vocês fizerem o cadastro no blog. E lá vai ter todos os contatos da Michele. E eu vou deixar também nas mídias da liderança. Tá bom, dúvidas pessoal? que tiverem, se quiser mandar para a gente, talvez numa possível futura live ou mais um texto, a gente vai colocando e esclarecendo tudo. Ô, Mi, fala qual é o seu endereço do Instagram. O meu Instagram tá como Michele_Nutrimi. Tá. E aí, a Michele, ela tem um trabalho mais voltado para o atendimento especializado. Então, às vezes, ela não entra muito no Instagram dela. Ela até já me falou isso. Thaís, eu não gosto de entrar muito, eu prefiro o WhatsApp, o telefone. Então, entrem lá, né? No texto, amanhã a gente vai deixar o celular da Michele, vou pôr aqui também, que ela está à disposição. E aí, se vocês tiverem dúvida, podem entrar direto em contato com ela. Pode também mandar um direct, eu respondo. Eu não publico muito, mas eu respondo um direct caso tenha necessidade. Ela gosta desse atendimento individualizado, achei isso bem bacana. Né? Ela falou, às vezes eu não publico, mas eu estou sempre de olho. Então, aí ela trata cada caso em específico. Tá bom, pessoal? Obrigada, boa noite, bom descanso para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, Mi. Obrigadão. Obrigada, tá? Tchau.